Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna... E aí, gente, já é o quinto vídeo que eu tento fazer, mas não dá certo. Eu sempre, assim, travo e eu não consigo terminar a história. Mas eu vou falar a história minha aqui pra vocês, porque a minha história serviu de base pro que eu sou hoje, sabe? Então, tudo que eu sou hoje eu devo à minha história. Independente se ela foi ruim, se ela marcou a minha vida de uma forma negativa, eu tenho que falar pra vocês porque eu devo a isso a minha história e as pessoas que participou dessa história. Sem mais delongas, meu pai tinha 44 anos, minha mãe tinha 25 quando eles se conheceram. Minha mãe era casada, tinha 3 filhos, 2 do marido que ela era casada e um não era do marido que ela era casada, com 25 anos já, tem uma noção. E aí o marido dela se mudou na frente da casa do meu avô, dos meus avós, né? Mas como minha avó já tinha falecido, então ficou a casa do meu avô, do meu pai e do meu tio. E nisso, ela e meu pai começou a saírem, né? E começou a ter uma relação entre os dois. E o marido dela acabou descobrindo, pegou os filhos dele, que são a Bianca e o Thiago, pegou eles e saiu, assim, sabe? Foi morar em outro lugar. Eu deixei minha mãe e meu pai lá. Nisso, ficou meu pai, minha mãe e meu irmãozinho, que agora é meu irmão mais velho, mas na época ele era nenenzinho, ele tinha 3 anos. E a relação do meu pai e da minha mãe era muito conturbada mesmo. Minha mãe acabou tendo eu. Meu pai não queria ter filho, né? Meu pai tinha 44 anos, não tinha nenhum filho. E ele falou, nossa, já sou velho, não quero ter filho, não queria ter nada, assim, sabe? E minha mãe queria ter eu. Então, os dois brigaram muito, porque minha mãe queria ter eu e meu pai não queria. Minha mãe teve que passar por muita coisa pra gestação seguir em frente. Mas enfim, seguiu e eu tô aqui. Nisso que eu nasci, eles se separaram quando eu tinha 1 mês de vida, porque eles brigavam muito, sabe? Meu pai é uma pessoa difícil de se lidar. O meu pai, ele é um ótimo pai. Até hoje ele faz um papel que não é só de pai, ele é um papel de mãe, de tia, de avó, de tudo. Meu pai é tudo em um só. Tudo que os pais de hoje em dia não é, meu pai é 100% mais, sabe? Mas ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa muito difícil de se lidar. E minha mãe também era uma pessoa muito difícil de se lidar, então sempre os dois entravam em conflito. E minha mãe tinha ciúmes também, meu pai não sabia lidar com a situação. E eles acabaram decidindo terminar quando eu tinha 1 mês de vida. Nisso eu fui morar com a minha mãe, meu pai pagava pensão, normal. Fui morar com a minha mãe, fiquei morando com a minha mãe até os 2 anos de idade. Mas eu era muito apegada ao meu pai, muito. Sempre quando eu ia passar o final de semana na casa dele, eu chorava porque eu queria ficar com ele. Sempre fui mais apegada a ele. Porque meu pai também, a atenção dele era somente pra mim, né? Que eu era filha única. Então a atenção dele era, tipo, só pra mim, só pra Giovana. E como minha mãe já tinha mais 3 filhos, a atenção dela sempre era dividida. Aí eu fui morar com meu pai, com uns 2 anos de idade, e fiquei morando com ele. Nisso, minha mãe acabou se afastando. Ela não começou a me visitar, ela não ia me visitar, ela não ligava, ela não mandava nenhum tipo de mensagem perguntando como que eu tava. E assim eu fui crescendo. Mas ela vinha em 3 anos me ver, aí sempre final de semana. E quando eu era criança eu ficava sempre esperando ela, sabe? Coisa de criança, na expectativa dela vir me ver. Então eu lembro que todo domingo de manhã eu acordava, porque geralmente ela vinha de domingo. Eu acordava, sentava assim na escada que tem lá em casa e ficava esperando ela com a cabeça baixa e olhando só no vão do portão, esperando eu ver o pé dela, sabe? Mas ela nunca vinha, então eu comecei sempre desencanar, sabe? Que eu sabia que ela não ia vir mais. Mas enfim, fui crescendo,
sem ela ser presente, ela vinha quando dava pra ela, em 3 anos. Então eu sempre fui crescendo com aquilo na minha cabeça. Eu via as criancinhas na escola com mãe, a mãe indo nas apresentações de escola e minha mãe nunca ia. Meu pai sempre foi no lugar dela. Presente Dia das Mães, meu pai que ia, eu tenho até gravado na minha memória, eu ficava assim, eu saía da escolinha e ia pra tipo uma escolinha de tarde que tem na minha cidade. E meu pai trabalhava, né? Então não tinha com quem eu ficar. Então ele colocava eu nessa escolinha de tarde. E chegou na época do Dia das Mães. E a tia da escolinha pediu uma foto da minha mãe e eu não tinha, sabe? Assim, eu só tinha foto quando eu era nenenzinha com ela, enfim. Mas depois eu não tinha uma foto somente dela. Aí eu lembro que meu pai me deu uma foto dele pra me levar. E eu levei uma foto dele pra colocar no cartãozinho de Dia das Mães que eles fizeram. E eu lembro que todas as crianças, porque a gente não pode julgar criança, né? Crianças têm aquela maldade, assim, nem é por maldade, mas elas zoam, assim, não sabendo o que é errado. E meus amiguinhos sempre, tipo, ficavam rindo de mim, sabe? Porque eu levei uma foto do meu pai, não da minha mãe. Enfim, eu completei 8 anos de idade. E eu tava na escola, eu lembro. Meu pai chegou na escola, na porta, conversou com a professora olhou com uma cara de dó pra mim e falou assim, Giovana, você vai embora. Aí, naquela coisa, toda criança, né, quando vai embora, até hoje, quando a gente vê um colega nosso saindo da sala pra ir embora e fala, posso ir com você? E os meus amigos, posso ir com você? Eu toda feliz, né, porque eu ia embora da escola, não sei o quê. E eu fui, cheguei em casa, eu lembro que era uma quarta, acho que uma terça-feira, eu não lembro direito, mas era um dia bem chuvoso, assim, sabe? Cheguei em casa e minha mala tava pronta. Meu pai falou, olha, você vai na sua madrinha. Eu falei assim, por quê? Porque eu era acostumada a ir na minha madrinha todo final de semana. Eu ia na sexta e voltava no domingo. E eu não tava acostumada, assim, eu nunca tinha ido no meio da escola, assim, dia de semana pra casa da minha madrinha. Mas eu só aceitei, pra mim era farra, né? Porque minha madrinha sempre me mimou muito. Então eu falei, tá bom. Cheguei, no meio do caminho, na verdade, no carro, meu pai conversando comigo. Se sua mãe tivesse morrido, falecido, como que você reagiria? Falou pra mim. Eu tinha 8 anos de idade. Aí eu falei, pai, eu não vou sofrer tanto, porque eu tenho o senhor. Mas meus irmãos acho que vai sofrer mais, porque ele só tem a minha mãe. Porque o pai dos meus irmãos ele é um ridículo, assim. Na verdade, são dois, né? Porque tem o pai do Diego e o pai da Bianca e o Thiago. Eles não são pais, assim, sabe? Eles não fizeram nem 1% do que um pai faz. Inclusive fez coisa pior, sabe? Então, assim, eu não vou entrar em detalhes porque a história é mais da minha irmã, dos meus irmãos. Então, quando eles quiserem conversar, eles conversam sobre isso. Mas eu tô aqui pra falar a minha história. E eu falei isso pro meu pai, que quem sofreria era mais meus irmãos do que eu. Nisso, meu pai começou a chorar no carro, eu não entendendo nada, que eu era criança, mas eu só fui. Chegou lá na minha madrinha, eu passei o dia normal, porque isso meu pai foi buscar ela de manhã na escola. Passei o dia normal, almocei, jantei. Eu lembro que na novela das 9 eu tomava banho, deitava no sofá com a minha madrinha e a gente ficava lá assistindo a televisão. E minha madrinha mora com os irmãos dela. Então, todo mundo ficou lá assistindo televisão. Quando deu a pausa da novela das 9, a irmã dela, que ela é toda assim, espiritual, assim, sabe? Ela tem uma vibe bem legal. Ela me chamou pra conversar. Giovana, vamos lá na sala conversar. Porque na casa da minha madrinha tem 2 salas. Uma sala de televisão, outra sala de conversas, assim, sabe? E eu fui lá, de boa, assim, eu vi que todo mundo foi. Eu falei, tá bom. E ela começou a contar uma história pra mim. Começou a contar a história da minha mãe. Existia uma mulher, não sei o que, e foi contando a história da minha mãe. Só que até eu raciocinar que era minha mãe, eu, tipo, nossa, conheço essa história. Mas eu não era, tipo, nossa, falando da minha mãe. Eu só na minha cabeça, nossa, conheço essa história. E no final da história ela falou, e essa moça partiu, ela morreu. Falou assim, e deixou os filhos dela aqui, mas a missão dela na Terra se cumpriu.
Aí eu fiquei meio em choque, assim, e ela falou, e essa mulher é sua mãe, Giovana, pode chorar. Mas, assim, por eu não ter tido uma convivência muito com a minha mãe, assim, eu nem chorei, sabe? Eu só fiquei assim. Eu parei assim e fiquei assim. Eu não conseguia esboçar ressentimento. Eu só paralisei. Aí eu lembro que eu nem assisti mais novela, deitei, fui deitar. Minha madrinha falou assim: olha, amanhã é o enterro da sua mãe, você vai querer ir? Porque não era na minha cidade que eu moro, em outra cidade que onde os parentes da minha mãe moram. O enterro ia ser. Aí eu falei, não, eu não quero ver, eu não quero ver minha mãe, eu não quero, porque eu não queria ver ela no caixão, sabe? Porque a última lembrança minha foi quando ela foi buscar os meus irmãos, que meus irmãos ficou um tempo no abrigo. Que aí é a história deles, se um dia eles quiserem conversar, eu venho aqui e converso. A última lembrança que eu tinha da minha mãe era essa, dela indo buscar meus irmãos no abrigo. Tipo, ela tava toda feliz, sabe? Indo buscar os filhos dela. Ela tava assim, nossa, linda, minha mãe era linda, ela tinha um corpinho maravilhoso, sabe? Então, tipo, a última lembrança minha era ela feliz. Eu não queria ver ela no caixão, sabe? Ia me machucar muito. Aí, essa irmã da minha madrinha chegou e falou: não, eu acho que você deve ir sim, porque pra você Eita, se despedir dela, né? Então, eu acho que você deveria ir sim. Gente, perdão o barulho, porque aqui no prédio onde minha irmã mora tem muito barulho. Então, vocês desculpa aí por qualquer coisa. E eu acabei indo. Aí meu pai foi buscar eu na casa da minha madrinha no outro dia, 7 horas da manhã. E a gente foi pro enterro. Cheguei lá no enterro, o caixão era fechado, porque minha mãe sofreu um acidente de moto. Então, na pista de Jaú Marília, acho que é essa pista, não sei se mas acho que é essa. Ela bateu a moto num caminhão, já caiu desmaiada e as carretas passaram em cima dela no meio da pista. Então ela morreu, foi uma morte muito trágica, muito trágica. Então o caixão teve que ser fechado. E eu lembro que eu não chorei no enterro. Meus irmãos chorou, minha irmã, que ela tinha 16 anos, quase a minha idade, eu tenho 17. Então, você imagina, ela cresceu com a minha mãe sempre foi presente na vida da minha irmã. Então, ela morava, né, com a minha mãe. Então, minha irmã chorava, minha irmã gritava de dor, minha irmã, tipo, foi a pior coisa que eu vi na minha vida, sabe? Saber que era minha mãe ali no caixão, que eu não podia nem se despedir dela, os parentes dela que nunca ligou pra ela lá, todo mundo lá se fingindo que se importava com ela. Minha irmã gritando de dor, foi a pior coisa que eu vi na minha vida com 8 anos de idade. Minha irmã gritando e as pessoas tentando socorrer ela e minha irmã só queria gritar, só queria... E minha irmã se esbarrava, assim, se jogava no caixão, eu quero minha mãe, chorava, e eu vendo aquela situação, mas eu não esboçava sentimento, eu não consegui demonstrar meu sentimento, eu não consegui. Os meus irmãos, o Diego e o Thiago, eles demonstrou um pouco de sentimento, assim, ficou meio abalado, mas não chegou a chorar igual a minha irmã, que era mais próxima a ela. Enfim, nisso minha mãe acabou falecendo, né? Então a gente enterrou ela e voltou para minha cidade. Nisso, minha vida começou a ser diferente. Porque assim, minha mãe não era uma mãe presente, como eu disse pra vocês, mas ela era minha mãe, entende? Independente se ela não era presente ou não, eu sabia que um dia eu iria ver ela. Ela não tá aqui agora, mas se um dia eu ligar ou ir atrás dela, eu sei que ela vai me dar um abraço, entendeu? Agora, eu sabia que eu nunca mais vou ver ela. Não é porque ela mora em outra cidade, não. É porque ela morreu. Que ela não tá mais aqui nesse plano, nessa terra. Então, assim, foi bem difícil pra mim. Fui seguindo minha vida. Meu pai sempre do meu lado. Meu pai é pai e mãe, sempre cuidou de mim. Ele e meu tio, ainda moro com eles ainda. E eu e meus irmãos não se via frequentemente. Não se via frequentemente. Minha irmã, com 16 anos, teve que pegar a guarda dos meus 2 irmãos, que na época tinha 13
2010, eu acho. Então, assim, minha irmã foi a mãe deles. E eu não era muito presente na vida deles porque eu também era uma criança. E eles também... A vida era muito corrida depois que minha mãe morreu, que era só eles, né, por eles. E a gente foi fazer... assim, se aproximar novamente, eu e meus irmãos, com... Eu tinha uns 13 anos por aí. Então aí a gente foi se aproximar mais mesmo. E agora a gente é uma família. A minha irmã e meus irmãos passou por muito mais coisa do que eu. Só que aí eu posso vir em outro vídeo falar certinho, se vocês quiserem, se eles deixarem também pra falar, porque eu tive que cortar várias partes da minha história porque envolve eles. Então, assim, eu não posso explanar eles assim, porque é uma coisa muito pessoal deles, entende? Mas se um dia eles deixarem, eu venho com eles. Gente, só interrompendo aqui, desculpa a iluminação, que tava claro quando eu comecei e agora tá escuro, porque eu tava na janela gravando, vou até tirar aqui. Peraí. Agora tá um pouco melhor, né? E a luz tá lá no quarto e eu nem quero pegar a luz, gente, tô com preguiça. Mas espero que vocês tenham entendido a minha história. Eu falei assim por cima, sabe? Essa é a minha história. Eu não vou contar a minha história até agora, porque eu acho que tem muitas coisas que eu acho que eu não posso explanar aqui na internet. Porque envolve pessoas que eu nem tá mais na minha convivência agora. Enfim, a minha história mesmo, real, foi essa. Dos meus pais, da minha infância, foi essa. É uma história difícil. Eu me emociono sempre, porque assim... Que menina, que pessoa, nem só menina, que pessoa não quer ter a mãe por perto, não quer sentir o carinho da mãe. Eu nunca tive isso. E quando eu tinha, era pouco, sabe? Minha mãe vinha passar um dia e depois ia embora no mesmo dia, sabe? Mas, enfim, gente, eu sei que pessoas passam por coisas piores que isso, mas eu não desmereço a história de ninguém, porque eu sei que só quem passa sente, realmente, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra mim, me dá uma força. E se tiver bastante curtida, eu posso trazer a parte 2 da minha história, mas já contando já eu grandinha. E aí eu peço permissão para algumas pessoas que vai entrar nesse vídeo, que eu vou comentar delas. Aí se elas deixar, eu venho e trago parte 2 pra vocês entenderem depois, quando aconteceu, depois de tudo, né, que aconteceu, isso que eu perdi minha mãe, enfim. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Eu também quero pedir desculpa, gente, sobre a iluminação de novo, porque a luz tá lá no quarto da minha cunhada, mas eu fiquei com preguiça de buscar, então... Ok, e desculpa também pelos barulhos, gente, porque aqui no prédio da minha irmã e da minha cunhada é muito barulho, então perdoem. E é isso. Ao próximo vídeo eu não fico com preguiça de pegar a iluminação e colocar aqui. Beijos e tchau.